mistério do chupa-cabras. Histórias curiosas do interior. Era mais ou menos assim, né? Que é um bicho grande, enorme, pelo... Olá! Fingimos que fomos e voltemos, olha nós aqui outra vez. Olá, esse é o canal Ola Vaga, eu sou Márcia dos Santos. E eu sou Vitória de Souza. Sejam bem-vindos de volta e, enfim, chegou abril, o ano já se passaram 6 meses e finalmente chegamos no mês 4. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Não sei porque inventaram isso, mas inventaram. Vamos... Produzida em 1828, com o noticiário impresso mineiro. A Mentira, que traz em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I na capa e foi publicada... A primeira fake news que você viu ou ouviu? Não lembro. Mas você sabe que tem muitas fake news por aí. Antes do nome fake news existia fake news. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente chamava-se imprensa marrom. Os jornais que divulgavam notícias mentirosas. Ou notícias verdadeiras, mas vexatórias, que era passível de dúvida que será que era mentira ou era verdade. Era muito mais fácil derrubar as notícias de um jornal desse do que do jornal do famigerado do Correio Popular, né? Um que tivesse um nome renomado. Esse ninguém nem... Mas corria que nem um rastilho de pólvora. E tinha... A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Que era verdade, né? Uma das primeiras fake news que eu ouvi na minha vida foi da virada do milênio. Foi isso. Bom, a gente foi de 1999, 1998, né? Especulando do que ia acontecer quando virasse para 2000. Porque surgiu-se várias teorias aí de fim do mundo. E foi chamado de bug do milênio, virada do milênio. 2016, 2012? Ou mais antes? Não, foi antes de você nascer. Nós estamos em 2022, ela tem 14 anos, então, né, foi antes dela nascer. Foi na virada do milênio mesmo, que a gente virou de 99 para 2000. Tinha várias previsões, né, astrológicas de catástrofes catastróficas. Mas nada assim foi tão terrível que causasse o fim do mundo. Nunca acontece como eles falam. Mas era previsto o apocalipse, tá? O chão ia se abrir, o céu ia cair sobre nossas cabeças. Especulava-se se o mundo ia acabar em chuva de fogo, se ia em chuva de água. Mas graças a Deus foi inferior às que ocasionou recentemente aí, depois da pandemia e seguido de guerra, né, mortes, fome e tudo mais, né. Também, uma das fake news que assim, não é que foi fake news, né. Mas não foi uma verdade, foi uma mentira. Não. A pessoa praticou, né, uma falsidade ideológica, vamos por assim dizer, e aí, acreditando-se na falsidade dela, divulgou-se inúmeras fake news, que é a nossa famosa grávida de Taubaté. Né? E olha, farsa descoberta. A mulher que diz estar grávida de quadrigêmeos em Taubaté, no interior de São Paulo, admitiu que a história era mentira. Pois é, esses bebês nós não vamos conhecer, né? Foi o advogado dela quem divulgou a notícia verdadeira. Agora a gente pode chamar de ex-super grávida. Ela pode responder por falsidade ideológica e até por estelionato. Não há mais dúvida, a gestação de quadrigêmeas é uma farsa. Então, publicamente, eu digo aos veículos aqui presentes que a dona Verônica não está grávida. O advogado que assumiu a defesa da pedagoga Maria Verônica Aparecida César Santos, de 25 anos, convocou a imprensa para esclarecer a história. Ele disse que Verônica reconheceu a mentira, mas não explicou o porquê de tudo isso. Na cidade, a reação dos moradores foi de espanto. Não creio que alguém tivesse... Nós tivemos também o chupa-cabra, né? O chupa-cabra, ele... Não, puxa isso, coloca aí. Tem a região. O chupa-cabra, ele ocorreu no interior do nosso país.
O mistério do chupa-cabras. Histórias curiosas do interior. Era mais ou menos assim, né? Que é um bicho grande, enorme, peludo. O povo lá em Barra Bonita bastante assustado com ataques de um bicho que muitas pessoas afirmam ser o chupa-cabra, que ele voltou a aterrorizar lá para os lados de Barra Bonita. O Paulo estava me contando que em Dois Córregos o que toca o terror é o unhudo, né? A história em Barra Bonita, gente, ganhou destaque depois que um jornal da cidade publicou uma foto do bicho estranho. Será que é o chupa-cabra mesmo? Os nossos repórteres foram até lá para conferir essa história e aí nós vamos tirar as nossas conclusões. Põe na quadrada, Eli. Aqui em Barra Bonita não se fala em outra coisa. A população está preocupada com o possível aparecimento de um chupa-cabra na região. O caso foi tão comentado que chegou a ser destaque no Jornal da Cidade, que trouxe uma foto do animal com a afirmação: chupa-cabra aparece em Barra Bonita. Nós vamos verificar se as pessoas da cidade estão familiarizadas com a imagem do chupa-cabra e se reconhecem o bicho. O senhor já viu esse animal? Não, nunca vi. O que o senhor acha? Parece um gato morto. Fomos até a propriedade rural do seu João, onde ele afirma que há 11 anos o chupa-cabra apareceu e deixou prejuízo. Aqui tinha 28 galinhas de frango morto e no de baixo tem mais 14. Na época, o filho Sérgio estava com o pai e viu o animal responsável pelo ataque bárbaro à criação. Só a gente que viu aí pode dizer, ele é muito feio. Se você topar com um de frente assim, você vai sair correndo. O bicho dava mais ou menos 50 centímetros de comprimento, uns 20 de altura, orelha pequenininha. A história do chupa-cabra voltou a ser comentada aqui na região de Barra Bonita por causa de uma matéria que o jornalista Sandro Alponte fez para o Jornal da Cidade. Sandro, o chupa-cabra voltou para a região? Ele disse que ele tinha uma foto de um animal recente. Ele me mostrou a foto do celular dele e aí eu publiquei no meu jornal e aí ganhou essa repercussão toda aqui em Barra Bonita, em Gana Sul do Tietê, na região. Essa escultura foi baseada no retrato falado, feito por moradores de Moca, uma cidade de Porto Rico. Ela foi feita pelo Pedro César, que é um artista plástico e também trabalha com perícia criminal. O Pedro já estuda o chupa-cabra há cerca de 11 anos. Pedro, o chupa-cabra realmente existe? Eu creio que sim, porque centenas de pessoas falam sempre a mesma coisa. Lá na cidade. Então, o boato começou lá, mas aí se estendeu pra cá, né? Aí falava-se, se especulava que era um extraterrestre que tinha caído aqui, outros falavam que era demônio, foi terrível. Até que, enfim, conseguiram dar cabo, né? Aí especulou-se que os representantes da Área 51, né, conseguiram capturar e levar ele embora. Porque você sabe, né, que todo ser vivo não identificado e todo objeto voador não identificado fica na Área 51. Sim. Entendeu? Outras fake news divulgadas também foi o Arquivo X, quem é da minha época sabe. Era um documentário muito interessante, muito empolgante, muito intrigante. Vocês entenderam? É isso aí. Que falava-se sobre mistérios misteriosos e suposições de teorias de conspirações para poder omitir a verdade. Tinha até um bordão: a verdade está lá fora. Nunca soube disso. Então, só que eles não deixavam explícito que aquilo era especulação, que aquilo era fantasioso, ou que aquilo era segundo relatos de pessoas não... o Gugu morreu várias vezes, Silvio Santos, Roberto Carlos, um monte de gente. Qual que era aquele moço que morreu, mas não foi mostrado o corpo e todo mundo ficou achando que ele estava vivo? Elvis Presley. Elvis Presley. Fala pra fora, menina. Elvis Presley também, quando ele morreu, mas não morreu, e agora já deve ter morrido, né? Porque estava vivo, já morreu, né? Mas aí não podia fazer um segundo enterro, porque já tinha morrido a primeira vez, né? Quando o Elvis morreu, a gente não tinha esse negócio de tributo aos artistas, né? E o enterro dele foi uma coisa muito obscura. Então, durante muito tempo, falou-se que Elvis não morreu, né? Mas aquele estado lá, se não viu o corpo, é porque tá vivo. Se não tem provas, né? Mas, infelizmente, a fake news, ela é feita de uma forma que pode prejudicar as outras pessoas. Porque, às vezes, você coloca um nome específico ali, naquela falsa notícia, mas existem outras pessoas envolvidas. Como, por exemplo, uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, que foi o acidente do Rodrigo Mussi, né? Ele, infelizmente, ainda continua hospitalizado. O estado dele é estável, mas demanda atenção. Está em estado delicado, fez várias cirurgias simultâneas, teve um traumatismo craniano grave, teve que colocar a introdução de um catéter para poder monitorar a pressão intracraniana e segue em observação. As únicas pessoas que aparentemente estão responsáveis por passar informações direto do boletim hospitalar é um amigo dele pessoal, junto com a VTube, né, que é influência digital, influência VTube, ex-BBB também, e ela pediu que a família não seja incomodada, não seja importunada, né?
Mas a gente sabe que as pessoas aproveitam-se disso para poder espalhar falsas notícias. Aí você espalha a falsa notícia da pessoa que está no hospital, que não pode se defender, e fica a família não tá vendo, porque ela está num momento delicado, mas um primo vê, uma avó vê, um amigo próximo vê, a namorada, não sei se é namorada, se é noiva dele, que ele falava que tinha uma pessoa aqui fora. Aí quando ele saiu, foi na Maria Braga, aí ele especificou, aí ele falou, eu não falava direito porque a gente não ficou, tipo, eles estavam ficando, né? Eles não tinham um relacionamento sério. Mas ele tinha interesse em ter um relacionamento sério com ela, mas ele não sabia como que ia ficar. Então ele não dava muito detalhe, mas deu pra perceber que ia ter uma continuidade. Então tem todas essas pessoas envolvidas. Quando a gente vai, não é só você dar a notícia. Então a questão é, você tá falando, não fui eu que criei a notícia estava lá, mas se você compartilhou, sim, você tá contribuindo, né? Entendeu? Você é cúmplice, entendeu? E aí uma pessoa, muitas vezes eu entrei em surto, que eu era muito fã do Michael Jackson, muito fã mesmo, eu admiro muitas outras pessoas também, mas eu admirava muito ele, que ele tinha uma história muito difícil, e ele era um rapaz muito talentoso, e passava por perturbações, assim, horríveis, né? E eu não sei, eu tenho pra mim, tá, gente? Não tô defendendo ninguém fazendo advogado do diabo. Mas eu tenho pra mim, como ele foi uma criança muito sofrida, ele dava muita atenção pra outras crianças. Essa fake news. Isso, entendeu? E ele gostava de tratar bem, você cria um vínculo, cria uma amizade. E eu tenho pra mim, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui, não sou nada, não sou ninguém pra poder levantar pauta sobre o assunto, se é verdade ou se é mentira. Mas eu tenho pra mim que as pessoas se aproveitavam da posição dele, tá? Porque a gente sabe. Aí vamos supor, mas ele molestou, então a vítima então estava mentindo. Gente, existe meios de você manipular a verdade. Ainda mais quando é uma criança, assim, se é o pai da pessoa. Entendeu? Às vezes, a criança, a pessoa, seja quem for, ela não sabe direito o que está acontecendo. E aí, se você sugerir para ela vai concordar com você. Porque você já não sabe o que fazer, ela fala, entendeu? Tá dando uma opção doida. Entendeu? E em quem que você vai acreditar? Na sua mãe ou nos outros? Entendeu? Então eu acho que as pessoas se aproveitaram dele. Então ele era santo. Não sei se ele era santo. Não existe gente santa. Mas também fizeram dele um demônio. Tá? E muito do que falaram, eu tenho certeza que era mentira. Porque ele tinha um status muito grande. Ele poderia, vamos supor, se ele tinha fantasias, vamos assim, por assim dizer, se ele tinha fantasias, ele poderia contratar quem realizasse suas fantasias. Ele não precisava molestar uma criança que estava sempre ali com ele, né? Mas aí ele conquistou tantos bens financeiros ali, que todo mundo falava assim, como que eu faço para tirar uma fatia disso, né? Como que o que ele estava dando não era o suficiente, fizeram de tudo para poder conseguir tirar mais dele. E fizeram tantas fake news, tanta coisa, tanto inferno na vida dele, que assim, depois de um tempo ele não viveu mais, né? Ele estava vivo, mas ele não tinha mais vida. E um pouco, a morte dele, da forma que ele partiu, muitas pessoas são contribuintes para essa morte, porque disseminaram. Lógico, não foi eles que criou a notícia estava lá, mas se não disseminaram a notícia teria morrido. Sim, entendeu? Se não fosse falado, compartilhado, teria sumido. Entendeu? E ele não teria nem ficado sabendo, porque eles só ficam sabendo quando chega lá nos top trends lá, sim, entendeu? Que tá bombando. Outra fake news também, das antigas, né? Uma mentira forte das antigas que eu compartilho. Eu não compartilho não, Você gente. vivenciou? Não, eu acho que a rainha da Inglaterra, não. Eu acho que ela é o quê? Eu acho que é um ciborgue, um robô. Isso. Morreu, como tem dinheiro, mandou comprar. Isso, mandou fazer tipo, pra não passar o trono pra ninguém, né? Falou assim, não, já vamos fazer um ciborgue. Não é um ciborgue que fala. Um clone. Como se fosse um clone. Um clone também não é, porque um clone é feito em laboratório, uma cópia da gente. Mas depois eu vou achar o nome e a gente joga aí pra vocês. É tipo uma réplica, né, da rainha da Inglaterra. Ela morreu, enterrou debaixo dos panos lá, fez um funeral só para os mais íntimos. E segue lá aquele robozinho lá da rainha da Inglaterra, vai viver até 100 anos, vai morrer tão cedo. Aí quando morrer, desliga ele, finge o enterro e pronto, acabou. Ninguém vai ver o corpo apodrecendo mesmo. Exatamente. Entendeu? Tá apodrecendo. Então assim, eu acho que é isso.
A Vitória já acha que é o reptiliano, né? Isso já é mais fantasioso, Eu já me acho privilegiada porque talvez eu veja a Elizabeth morrer. Não que isso seja bom, mas... Esquece. Ela querendo matar a mãe dos outros. Eu? Que isso, não. Outras fake news também já foram disseminadas, mas essas que eu citei são as que mais marcaram a minha era. Você tem alguma que marcou, assim, que você tenha... É tanta fake news que às vezes, que nem quando caiu o avião da Marília, eu fiquei assim, tipo, eu não sabia, eu vou em vários sites, vários, eu vou em um, depois vou em outro. Informações são diferentes. Isso, eu vou em outro, eu passo nos 5 sites primeiro, depois eu vou ver se tem o plantão da Web TV ou da Ju, que são as duas fofoqueiras que eu sigo. São as duas fofoqueiras que eu sigo. É um site de fofoca, a gente fala sobre fofoca. Aí vou procurando para ter certeza mesmo. E mesmo assim, enquanto eu não ver nenhum comunicado, nenhum noticiamento, eu não compartilho nada. Entendeu? Eu vou lendo, vou buscando, converso com as pessoas que estão próximas a mim, mas eu não compartilho sem ter certeza que é verídico. E, gente, vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Não esqueça de seguir a gente. Deixa seu joia. Às vezes a gente falta de deixar um vídeo aqui, mas a gente tá sempre trazendo algum conteúdo. Deixa também dicas do que a gente pode estar, do que vocês gostariam de ver a gente falando, tá? E uma dica muito importante. Eu sei que a gente tem costume de entrar no carro e não usar o cinto de segurança. Mas vocês veem que nesse acidente do Rodrigo, o motorista saiu sem lesão e o Rodrigo tá lá lutando pela vida. Então, usa o cinto de segurança, não custa nada. Né? Eu ensino sempre para meus filhos, eu dirijo, tenho meu carro. Quando você entra no carro, a primeira coisa que ela fala, põe o cinto de segurança. Põe o cinto, aí eu fico esperando pra ver. Já colocou? Por quê? Porque eu vou sair com o carro. Se não colocou, aí eu vou ficar olhando pra trás pra ver que a pessoa tá lá botando com o cinto e vou acabar causando um acidente, atropelando uma criança que passou na minha frente porque eu tô olhando na criança de trás. Então eu só saio com o carro, seja onde for, quando a gente entra, porque na casa da gente é normal, né? Mas, por exemplo, a gente saiu do mercado, entrou no carro, já colocou o cinto? Aí, tô colocando. Então eu espero eles acabar de colocar o cinto pra depois eu dar partida e saída com o meu carro, porque eu tenho que prestar atenção na frente. Não tem como eu olhar pra trás e pra frente. Se eu for olhar pra trás, eu vou atropelar quem passar na minha frente de susto, né? E criança é doida pra sair num disparo, cachorro também. E outra coisa também que eu vejo muito que as pessoas não dão... não dão credibilidade, né? Não dão importância. Criança é no banco de trás, tá? No banco de trás. Tem muita gente que anda as crianças no banco da frente. Meus filhos nunca, enquanto criança, andaram no banco da frente. E já teve vez da pessoa falar do meus filhos ir apertado lá atrás, né, Vitória? Sim. E filho, neto, tudo, e alguém falar, vem aqui no banco da frente, quer que põe aqui no banco da frente? Que tá no... Não, criança no banco de trás. Que às vezes a gente dá uma apertadinha, não pode, mas a gente dá uma apertadinha ali, né? Que é pra ser cada um em um banco, mas aí tem 3 adultos, uma criança vai no colo, que não pode também, é contra a lei. Tá errado, se pegar é multa. Mas às vezes a gente faz, dali aqui, do mercado, vai pegar uma pessoa ali em cima e trazer pra casa. Mas a criança é no banco de trás com um cinto. Criança não é no colo. Criança não anda solta dentro do carro. Cachorro não deveria andar solto dentro do carro. Eu vejo pra cima e pra baixo, as pessoas não multam, não reclamam, não falam nada. Se tu freia, aquele cachorro, acontece... O menino não foi lançado para fora do carro, ele foi lançado do banco de trás para a frente, contra o para-brisa da frente, contra a parte da frente do carro, ele não foi lançado para fora. Mas já teve vezes da van, do veículo rodopiar na pista e a criança ser arremessada pelo vidro de trás. Já aconteceu isso. Então, gente, muito cuidado. Isso não sou eu que estou falando. Se vocês pesquisar, vocês vão encontrar notícias e relatos, reportagens de várias pessoas que as pessoas que estavam de cinto sobreviveram. Entendeu? E outra não. E o meu filho mesmo já testemunhou para mim que ele estava indo para a faculdade, o ônibus bateu no bico da frente do carro, assim, o carro ia assim, o ônibus bateu, o ônibus rodopiou e parou. E ele saculejou todo lá dentro, mas ele ficou ileso. Porque ele tava de cinto. Porque ele foi treinado sempre de cinto. Eu tenho um netinho, ele tem 6 anos. E ele já entra no carro procurando. Vovó, me ajuda aqui que eu não tô conseguindo colocar. Entendeu? Ele sabe pôr, ele sabe tirar, mas às vezes ele não consegue. Ele fala, me ajuda aqui, tô preso. Porque tem que pôr o cinto. E por mais que você dirija certinho, por mais que você esteja sóbrio, que você esteja em plena faculdade mental das suas atitudes, o outro pode sofrer um mal súbito.
né? O outro pode precisar frear bruscamente. E outra coisa muito importante, se atenta mais às dicas de como dirigir bem, né? Manter certa distância do... Tem a distância lá, tem uns vídeos certinho, que eu não sou expert nesse negócio de trânsito, mas tem as dicas certinho, da velocidade certa para você andar no tempo de chuva, da distância certa para você manter de um veículo a distância correta e segura do veículo da frente, principalmente de um veículo pesado, da forma certa de fazer a ultrapassagem. A ultrapassagem é permitida, mas você tem que saber a forma certa de fazer a ultrapassagem, né? Que até eu vi num vídeo esses dias uma forma muito legal, que geralmente a gente faz o quê? A gente cola no veículo que a gente quer ultrapassar, assim que a gente tem uma chance a gente pega e ultrapassa. E eu vi a dica de que não, porque o cara não vai ver, se você ficar muito colado você vai acabar entrando num ponto cego, ele não vai ver você, e bem na hora que você for ultrapassar ele pode por algum motivo jogar o carro pro seu lado. Então, que o correto é você manter uma distância onde você mesmo está se vendo no retrovisor dele, porque se você está se vendo, ele também está te vendo. Você mantém a distância, você olha lá na frente também e vê se na contramão não tá vendo ninguém, se vai dar pra você ultrapassar. Então dá pra você ver aqui, dá pra você ver lá, você olha atrás também se não tá vendo ninguém. Você tá vendo todo o ambiente, tá seguro, você acelera e aí você ultrapassa. Entendeu? Pega uma carreira e vai. É assim, hã? Mantenha-se junto com a gente, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família. Tchau!